Bom, galera, dando continuidade ao nosso conteúdo de elementos e máquinas, nós vamos falar um pouquinho agora sobre transmissão por correntes. Bom, a gente sabe muito bem, né? O primeiro veículo de todo mundo, que é aquela bicicletinha, tirando a motinha, né? Que não tem transmissão, você pedala direto nela. Mas o primeiro veículo de todo mundo é uma bicicletinha, né? Aquelas pequenininhas, que já tem uma corrente ali, né? E quem nunca, quando criança, adolescente, já teve que chegar com a mão toda suja de graxa porque a corrente caía. Mas a transmissão por corrente ela é muito além do que de uma simples bicicleta ou até mesmo uma moto, tá? Também é muito utilizado em áreas industriais, a nível industrial, tá? Então, correntes também são bem utilizadas. Bom, a aplicação das correntes é quando engrenagens por correias não sejam possíveis, ou por engrenagens, tá? Correias ou engrenagens não sejam possíveis. No caso da moto, existem algumas motos que é correia, mas na sua grande maioria é corrente. Ou quando houver necessidade de acionamento de vários eixos por um único eixo motor. Nesse caso, é fundamental que todas as rodas dentadas sejam no mesmo plano. Óbvio que isso também pode se aplicar a polias, né? E correias, mas também a aplicação das transmissões por correntes. Bom, a corrente é composta de roda dentada, que é esse 1, o pino, 2, a bucha, que é o 3, o rolo, que é o 4, e a tala, que é o 5. São os componentes de uma corrente, tá? Em que você tem o diâmetro do rolo, a espessura, o passo da corrente, a largura do dente, a largura interna da corrente, externa da corrente, o diâmetro do pino e também o diâmetro do outro pino, beleza? Tem essas variantes aí dentro de uma corrente de rolos, que é a corrente mais conhecida e mais utilizada, tá? São as correntes. Também tem as correntes de buchas. São correntes que têm propriedade de suportar até mais carga do que as correntes de pino, de rolos, porém elas desgastam com maior facilidade. E acho que é um dos principais problemas da corrente é o desgaste, né? É um dos principais problemas da corrente. Entretanto, ela tem uma série de outras vantagens em relação às correias, o que faz ela ser largamente utilizada. Tem também as correntes de dentes, tá? Tem a figura esquemática dela aí, ok? Ela apresenta um dentezinho que pode se encaixar em uma engrenagem ali, forma de uma polia, uma forma de engrenagem. Nesse tipo de corrente, as talas elas são dispostas sobre os rolos. E aí pode-se construir correntes mais largas com essa situação, tá? Que as talas são colocadas sobre os rolos. Tem corrente com elas fundidas. É uma corrente, uma das mais antigas, uma forma bem rudimentar. Aparece em máquinas agrícolas com os chinelos fundidos em forma de correntes com pinos chaços. Mas não é tão utilizado assim por conta de ser muito rudimentar e ela não suportar grandes velocidades, tá? E as rodas dentadas, né? As rodas dentadas são muito importantes porque são elas que fazem o movimento, né?
elas transmitem o movimento que está vindo da corrente para o eixo, que é a grande questão que você tanto se importa, tá? Como toda elemento de transmissão, as rodas dentadas também têm seu diâmetro primitivo, que não é nem o diâmetro interno, nem o menor diâmetro, nem o maior, é um diâmetro primitivo. Também não é o diâmetro médio, tá? É o diâmetro onde você considera a aplicação da força naquele ponto. E você tem que o diâmetro primitivo é igual o passe dividido pelo seno do ângulo. Mais o ângulo é igual a 180 sobre Z, que é o número de dentes. E aí o diâmetro vai ser igual a 1 sobre 180 dividido por Z. Seno de 180 sobre Z. O diâmetro da base, que é esse DG aqui, ó. Ele é igual a é o diâmetro primitivo vezes o cosseno do ângulo. E o diâmetro interno, que é o DF, vai ser igual ao diâmetro primitivo menos 1,1 vezes dr, tá? Sendo que dr, como nós estudamos aqui atrás, não fala, né? Mas dr tem a ver com a altura do pé do dente. A espessura axial do dente é igual a 0,95b menos 0,25 dr. Dr é o diâmetro do rolo, tá, gente? Desculpa, diâmetro do rolo. Por isso que ele não está especificado nesse desenho, tá? E o diâmetro externo, que é o dk, tá aqui, maior diâmetro, ele vai ser igual a d0 mais 0,7r. Para z igual a menor que 12, mais 0,83 dr para o diâmetro para o z entre 12 e 25, 8,7 para o z entre 25 e 38 e 90 para o z igual a 38. Então você tem que analisar sempre o número de dentes para saber qual conta você vai fazer para achar seu diâmetro externo. E o diâmetro da divisão, 2α, é igual a 360 sobre z, que é a mesma coisa que o ângulo dos flancos, né? O YI, tá? Bom, sobre rendimento das correntes. O rendimento das correntes ele é alto, ele varia de 0,98 a 0,99, ou seja, se perde menos de 2% numa se perde menos de 2% numa transmissão por correntes, e isso é muito importante. Se perder menos de 2%, tá? Porque alguns chegam a perder 3 até 4% e a corrente ela mostra um rendimento melhor em relação aos demais meios de transmissão nesse sentido, né? E sobre o dimensionamento, de acordo com a norma GOST e o IRSS, critério de desgaste. Bom, sempre você tem que ter como o critério de desgaste como principal critério, né? E a corrente ela é trocada muitas vezes de desgaste. Os valores encontrados para a roda dentada e corrente nesse critério asseguram o perfeito funcionamento da transmissão. Tá? O que é considerado a durabilidade da corrente? A corrente, toda transmissão por corrente, ela vai desgastar e com isso ela vai sofrer um alongamento, certo? Então, quando esse alongamento ele for em torno de 3% do comprimento original, então se considera que já tem um desgaste nas articulações e seja interessante trocar essa corrente, ok? Número mínimo de dentes.
E aí, de acordo com a relação de transmissão, tá? Se a relação de transmissão for igual a 1, o número mínimo de dentes é 31. Igual a 2, 27. E igual a 6, vai chegando a 17. Por uma corrente de rolos ou por uma corrente silenciosa, tá? E sempre que for necessário usar algum projeto com número de dentes inferior aos dessa tabela, devemos utilizar os limites mínimos seguintes. O número mínimo de dentes tem que ser maior que 9 para a corrente de rolos e maior que 13 para as silenciosas. E o máximo deve estar, que é menor que 120, menor que 140, tá? Isso é o número mínimo e máximo de dentes, de acordo com os parâmetros da norma, ok? O passo da corrente, quanto menor o passo, melhor será a transmissão, e aí você tem que imaginar o seguinte, no caso de uma corrente, se tiver um passo muito grande, a chance da transmissão não ficar tão ajustada assim é muito grande também. E aí, quanto maior o passo, mais choques vai ter, mais atrito vai ter, e aí a corrente vai ser diminuída, a intensidade dela, o desgaste vai aumentar. Então, quanto menor for o passo, melhor será a transmissão, tá? O número de dentes da engrenagem e o passo da corrente limitam a rotação da engrenagem menor. A rotação máxima da engrenagem menor, que é o pinhão, para o passo correspondente será: se o passo for meia polegada, a rotação máxima vai ser 3.300 RPM e vai diminuindo até que, se o passo for 1 polegada e 1/4, né, você vai ter uma rotação máxima aí de só 1.300 RPM. Beleza? Então, você tem meia polegada, 5/8, ou seja, quanto maior o passo, menor a rotação. Por quê? Porque a rotação o passo muito grande, e a rotação muito grande pode gerar muito atrito, muitos choques, e aí vai desgastar rápido. E também lembrando que a velocidade periférica não pode exceder os seguintes limites. Para a corrente de rolos, 12 metros por segundo. Correntes dentadas, 16 metros por segundo. Beleza? 12 metros por segundo e 16 metros por segundo. Ok? A carga máxima da corrente é de acordo com as duas fórmulas aí. Se for uma corrente de rolos, a força máxima é igual à força de ruptura dividido pelo NS vezes K. NS é o coeficiente de segurança e K é o fator dimensional, fator de operação. Já se for uma corrente dentada, é a força de ruptura vezes B, que é a largura da corrente, dividido por 10 vezes NS vezes K. Tá? E aí tem os coeficientes de segurança NS para as correntes de rolos. Ou correntes dentadas, de acordo com o passo e de acordo com o RPM da engrenagem menor. Qual é o fator de segurança que se deve utilizar? Repare que quanto maior o passo e quanto maior o RPM, maior o fator de segurança. Ou seja, a força máxima da corrente vai ser uma força muito menor do que a força de ruptura do material. E esse fator de segurança, de operação, é um fator que é baseado em outros 3 fatores, né? Onde KS é o fator de serviço, KL é o fator de lubrificação e KPO é o fator de posição. Tá? E aí tem uma tabelinha também, número de rotações RPM, de acordo com o número de pinhão, de dentes do pinhão. E a distância entre centros estimativa é igual a 30 a 50 T. Ok? É o que é ideal acontecer. É ideal que essa corrente esteja entre 30 e 50 T, 50 vezes o passo, tá bom? Distância de centro. Número de elos, essa equação maior um pouquinho. Número de elos vai ser Z1 mais Z2 sobre 2, mais 2C sobre T, mais 2Z2 menos Z1 sobre 2π ao quadrado, mais T vezes T sobre C. Basicamente aqui, o que ele está fazendo? Ele está calculando o comprimento da corrente, meio que
comprimento da corrente pelo passo para achar o número de elos. Basicamente isso. Porque um elo é cada um, né? Então, é o que ele precisa. Ele está fazendo uma conta aí do quanto que a corrente vai ter que ter. E tem o valor correto da distância de centro, tá? Que é o C igual a T sobre 4, Y menos E1 mais E2 sobre 2 e por aí vai. E aí você acha a corrente, a distância correta. Você tem uma distância estimada e depois você vai ter que achar uma distância correta, ok? Que é um pouco diferente. Distância estimada de distância correta, tá? E aí depois, comprimento da corrente, que acabou a fórmula, foi comida aqui. Deixa eu ver se foi, eu não trouxe ou foi o livro que não trouxe. Deixa eu pegar a fórmula lá, que eu acabei tirando do livro. E o livro deve ter não trazido essa fórmula. Vamos ver aqui no livro. Qual é a fórmula do comprimento da corrente? O livro não trouxe a fórmula mesmo, não. Depois eu vou dar uma pesquisada sobre esse comprimento aqui, por que não está aparecendo, o que são essas fórmulas. Deve ser um erro na... Deve ser algum erro na edição do livro. Vou procurar saber depois para vocês. E a velocidade da corrente VC é igual a Z1 TN1 sobre 60 vezes 1000. E aí você vai ter essa velocidade em metros por segundo da corrente, ok? Lembrando que não pode ultrapassar 12 para correntes de rolos, nem 16 para correntes dentadas, tá? Informações técnicas. Nós temos aí as transmissões por corrente devem ser utilizadas somente em eixos paralelos. A relação de transmissão máxima a ser utilizada, I é menor que 10, sendo a faixa ideal I menor que 6. A potência máxima que se tem conhecimento, que foi transmitida por corrente, é de 5.000 cavalos e rotação 5.000 RPM. Isso é o máximo que foi aplicado. E a lubrificação ela pode ser periódica ou contínua. A lubrificação periódica se realiza com uma azeiteira ou pincel, sendo recomendada para velocidades menores de 4 metros por segundo. E se a velocidade for oscilar entre 4 e 6, aconselha-se submergir a corrente em determinados intervalos, introduzindo o ramal conduzido no lubrificante. E aí, quem tem veículo automotor que usa corrente sabe muito bem. Quanto melhor for o cuidado que você tiver com a lubrificação da corrente, mais tempo ela vai durar, tá? E uma informação muito importante: corrente não é correia. Algumas correias a gente consegue ter um eixo que não seja paralelo. Nas correntes, os eixos devem estar perfeitamente paralelos. Perfeitamente paralelos, tá? Inclusive, para quem anda de bicicleta, em algumas situações, tem combinações de marchas que não são ideais, porque deixa a corrente muito inclinada e aí gera um desgaste maior, tá? Às vezes eu estou com uma marcha muito leve no campo dianteiro e com a muito pesada no campo traseiro. Não é ideal, porque ela deixa a corrente muito inclinada. O ideal é manter a corrente sempre bem mais próximo do paralelismo possível, beleza? A pressão admissível é 35 MPa para rotação menor que 50 no peão, 13,7 para rotação menor que 250 no peão. E nos elos dentados, 7,8 para essa rotação menor que 2.800. A área da superfície de contato, uma corrente, é igual a metade do produto entre o diâmetro do rolo e a largura do rolo, tá?
Para corrente duplex, esse número vai para 0,76. A carga torante do eixo é igual a força tangencial vezes 2K0 vezes Q vezes C. E o fator de posição 1 vertical, 2, 45 e 4 na horizontal. Tá? Por que na horizontal esse K é maior e a força atuante vai ser maior? Porque você tem ali até mesmo na horizontal, a corrente ela fica mais tracionada. A tração, por incrível que pareça, ela é maior. Então, por isso que na horizontal acaba tendo a tração maior. Beleza? Então, corrente não tem muito segredo. Além disso, gente, nas correntes, o que eu fiz para vocês, como eu sempre faço quando tem matéria com muita tabela? Eu joguei todas as tabelas de transmissão por corrente e eu vou disponibilizar isso para vocês no arquivo PDF, porque é muita tabela, cara. Olha que doideira. É muita tabela. É muita tabela. Então, eu joguei aqui, ó, fica mais fácil você consultar depois no arquivo PDF. Beleza? Todas as tabelas estão aqui. De 14.1 a 14.12. Todas as tabelas estão aqui no arquivo PDF que eu gerei, eu produzi esse arquivo, fazendo um monte de print lá, um monte de coisa, difícil pra caramba. Mas deu um trabalhinho para eu produzir para vocês, porque eu sei que é muito mais fácil você consultar aqui do que ficar toda hora recorrendo ao livro e tal, internet. E aí, tendo ele no PDF aí, é melhor para vocês, tá? Por isso que eu fiz isso para vocês. Beleza? Então, assim, como os outros conteúdos, transmissão por corrente é uma receita de bolo. É uma receita de bolo onde você vai tendo que sempre, nem eu quero explicar muita coisa, porque o ideal é que a gente treine baseado nos exercícios, tá? A aula de hoje, nós vamos fazer um exercício resolvido. Na aula de quinta, a gente dá continuidade, faz mais exercício resolvido, beleza? E aí, na aula de quinta, a aula vai ser presencial para quem estiver presencial, a gente vai fazer um exercício lá no quadro e tal, e aí eu transmito para quem estiver em casa. Ou até mesmo aqui no PowerPoint, porque é com mesa digitalizadora, eu posso fazer esse exercício e transmitir para vocês. Beleza? Então, vamos resolver esse exercício aqui resolvido do livro agora para a gente fixar os nossos conceitos. Tá? Deixa eu só pegar minha mesa digitalizadora para a gente conseguir resolver esse exercício. Tá? Só um instantinho para eu pegar a mesa. Vamos lá então. Um compressor será acionado. Por uma transmissão por correntes, por um motor de 15 kW, que possui uma rotação nominal de 1.200 RPM e uma rotação efetiva de 1.160 RPM. O motor elétrico de potência... Esse aqui é repetir a informação. Um motor elétrico de potência 15 kW aciona de rotação em 1.160 RPM, aciona um compressor por meio de transmissão por corrente. Beleza, aqui tudo bem. Só repetir a informação.
Aí ele fala que o volante do compressor ele deve girar com rotação. O volante do compressor deve girar com rotação 290 RPM. O trabalho é considerado em normal e a distância de centro estimada é em 600 milímetros. Considere a linha de centros com inclinação inferior a 45 em relação à horizontal. A lubrificação ela é contínua. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Primeira coisa, a gente vai determinar qual é a relação de transmissão, tá? Qual é a relação de transmissão? Lembrando que relação de transmissão sempre é um número maior que 1, e aí eu vou pegar sempre o maior pelo menor. Nesse caso, a comparação que eu tenho é os RPMs. Então, eu vou pegar a relação de transmissão, vai ser a rotação do motor dividido pela rotação do volante, que é igual a 1160 dividido por 290, e isso é igual a 4. Isso mesmo? 4. Então, a relação de transmissão é igual a 4. Tá? Letra A, a primeira coisa que eu defino é a relação de transmissão. Na sequência, eu vou definir o número de dentes do peão. Número de dentes do peão, beleza? Eu sei que o I é igual a 4. Então, qual é o número de dentes do nosso pinhão? Vou chamar de Z1. Vamos olhar na tabela 14.1. Tem uma tabela que fala justamente sobre isso. Ó. Tabela 14.1, relação de transmissão 4. A corrente aí fala que é uma corrente de rolos, né? Vou considerar a corrente de rolos. Vou considerar a corrente de rolos. Beleza? Uma corrente de rolos, tá? E aí você tem que o seu Z do pinhão, corrente de rolos, 4 vai dar 23 dentes. Então, baseado na tabela 14.1, você tem que esse Z é igual a 23 dentes. Ah, sério que eu apaguei tudo sem querer? Vamos lá de novo, então. I é igual ao N do motor, dividido pelo N do volante, 1160 por 290, que é igual a 4. Beleza? Então, já tenho qual é a rotação, qual é o meu relação de transmissão. Agora, eu vou definir quem? Número de dentes. Número de dentes para. Número de dentes para I igual a 4, você tem que o número de dentes do pinhão é igual a 23. Por quê? Essas informações aqui, tabela 14.1. Tabela 14.1. Daqui, se eu tenho o número de dentes de um, eu tenho do outro. Porque o número de dentes do volante é igual ao número de dentes do pinhão vezes a relação de transmissão, que vai ser 23 vezes 4, que é igual a 23, 46, 92 dentes. 92 dentes. Ok? E aí, uma informação importante, porque esse cara aqui está menor que o número de dentes máximo, então tá ok. E esse cara também está maior que o número de dentes mínimos, não tá ok. Tá ok, tá tudo ok. Por quê? Fala que tem que ser menor que 120. Como isso aqui é menor que 120, tá ok. Beleza? Então parou aí. Agora vamos falar do passo da corrente. Na letra C, vou falar do passo da corrente. Olha o que ele fala. Passo da corrente consegue definir ele
através da tabela 14.4, né? Vamos olhar a tabela 14.4, então. A tabela 14.4, ela fala do quê? Do passo da corrente em relação ao número de rotação. Ele fala que a rotação é 1160, a rotação do pinhão. E aí você tem o número de agência do pinhão igual a 23. Beleza? E a sua rotação ela é 1160, ok? 1160. 1160 só está acima desse valor aqui. 1100, tá vendo? 1160 só está acima desse valor de 1100. Então, essa corrente, esse passo, é o único passo que nós não poderíamos usar, porque não está dentro das especificações. Você tem que ter uma rotação de 1100 no máximo para usar esse passo. Como a minha rotação é acima de 1100, eu não posso usar esse passo, mas eu posso usar todos os outros, tá? Todos os outros. E nós dizemos que o passo, quanto menor o passo, melhor a transmissão. Como eu não tenho restrição nenhuma, então eu vou considerar esse passo igual a 12 milímetros, porque é o menor passo que tem na tabela aqui, tá? A rotação minha é menor que essa, então eu posso usar o passo de 12 milímetros, ok? Na verdade, eu vou usar o passo de 12,7, né? Que é igual a meia polegada, por causa dessa tabela de passos que fala aqui do passo de meia polegada. O RPM máximo abaixo de meia polegada é 3.000, então tá de boa. Posso usar esse passo tranquilamente. Ok? Tranquilamente. Tá? Então, passo de meia polegada. A partir daí, eu vou calcular agora qual é a velocidade na corrente. Qual é a velocidade na corrente? A fórmula dessa velocidade periférica, ela é baseada na formulazinha Z1 vezes T vezes N1 dividido por 60 vezes 1000. O Z1 é 23, né? Z1 é igual a 23. O T é igual a 12,7. O N1 é a rotação do que tem 23 dentes, que vai ser 1160, dividido por 60 vezes 1000. Essa velocidade periférica está dando 5,65 metros por segundo. Ok? Que é menor que 12. Ela tem que ser menor que 12, de acordo com essa informação desse slide. É menor que 12, então também está dentro das nossas especificações. Tá? Então já definimos o passo, já definimos a velocidade periférica. Agora, vou botar aqui, menor que 12, ou seja, está verificada a condição. Agora, nós iremos trabalhar com quem? Com os fatores, com o fator. Primeiro, vou pegar o fator de correção, tá? Pegar o fator de correção. Esse fator é aquele fator que é formado de 3 fatores, que é o KS, o KL e o KPO. E o KPO. O KS, como nós já vimos, ele é um fator de serviço, baseado com a informação aqui atrás. Fator de serviço: 1,0 carga constante, 1,3 com impactos e 1,5 com impactos fortes. Olha o que diz no nosso exercício. Considerar, cadê? Linha de centro, conexão, tal. Tubificação contínua. O trabalho é considerado normal, ou seja, não fala de impacto, não fala de nada. Então, esse fator vai ser igual a 1 mesmo, tá?
KS é igual a 1, porque trabalho normal. Não tem impacto, não fala que tem impacto. O KL, que é um fator de lubrificação, também vai ser igual a 1. Por quê? Ele fala que lubrificação contínua e o exercício manda considerar a lubrificação contínua. Então, KL também é igual a 1, porque a lubrificação é contínua, tá? Daqui, ó, lubrificação contínua. E o KPO, que é o fator de posição. Vamos olhar aqui. Quais são os 1 vertical, 2 a 45 e 4 horizontal. Cuidado que ele fala que ele centro tem inclinação inferior a 45. Inferior a 45 em relação à horizontal. Se é inferior a 45, então eu posso usar o próprio 1, porque é inferior a 45, não chega a ser 2. Então, a recomendação é sempre usar o fator menor, pode usar o fator menor aqui, porque é inferior a 45. Se é inferior a 45, esse KPO pode ser igual a 2. Deixa eu só confirmar se é o mesmo. Ah, tá, ó. Estou confundindo. Essa linha, quando a linha é horizontal ou possui inclinação de até 45, o K é igual a 1. Então, é menor que 45, então K é igual a 1. Tá? KPO é igual a 1. Então, até apaga isso aqui, que isso aqui não tem relação ainda com o que a gente está falando. A relação é lá atrás. E aí você vai ter que o KPO também é igual a 1. Logo, baseado nisso, menor que 45. Baseado nisso, o K é igual a 1 vezes 1 vezes 1. Esse K é igual a 1, beleza? Esse K vai ser igual a 1. E aí, qual é a carga? Qual é a carga tangencial nessa corrente? A carga tangencial, força tangencial é igual a potência dividido por velocidade periférica. Beleza? Essa é a formulazinha que nós temos. Potência é 15.000 watts dividido pela 5,65. Então, essa força tangencial ela é igual a 2.655 newtons, tá? Essa é a carga máxima. Essa é a carga máxima atuando na corrente. E aí, olha como que é invertido em relação ao dimensionamento do livro. Nós temos a fórmula que, olha aqui, interessante, que a força máxima é igual à força de ruptura dividido por NS vezes K, ok? Então, você tem que a força máxima é igual à força de ruptura dividido por NS vezes K. Mas você já achou essa força de acordo com a transmissão em si. Então, eu vou inverter isso de lugar. Vou dizer que a força de ruptura é igual à força máxima vezes NS vezes K. Então, o que eu vou fazer? Qual é a força máxima? 2.655 newtons. 2.655 newtons vezes o NS. O NS, nós já falamos sobre ele. Não falamos sobre ele ainda não. Ele é fator de serviço. Esse NS é igual a tabela 14.3. Tabela 14.3, eu tenho corrente de rolos, passo meia polegada, diâmetro RPM 1160, então vou considerar 11,7. 1200, arredondar para cima, 11,7. Então, meu NS é igual a 11,7. 11,7, tá?
NS é igual a 11,7, baseado na tabela 14.3, ok? Vezes K. Quem é K? 1. Então, essa força de ruptura vai ser quanto? 31.063 newtons. Essa é a força de ruptura. Essa é a força de ruptura. Beleza? E aí, o que você tem que fazer? Você vai ter que olhar o catálogo para uma corrente que tem um passo de meia polegada, certo? Que tenha, e vai ver se essa força ela é suportada. O catálogo que nós vamos utilizar nessa situação é as próprias tabelas que estão nas tabelas de transmissão, que estão aí, que eu deixei para vocês já bonitinho. Está no final da biblia, mas eu quis já deixar para vocês consultarem com mais facilidade, que é essas a partir da 14.5, tá? 14.5, 14.6, beleza? A 14.5 ela fala justamente das correntes de rolos, tá? Justamente das correntes de rolos, que é a primeira, que é a principal, né? Olha aqui, vamos olhar aqui, passo meia, carga de ruptura 15.000. O passo de meia, carga de ruptura 15.000. Passo de meia, carga de ruptura 25.000. Só se usar o triplex, né? Que nem tem passo de meia para ela. Então, olha que situação. Não passa. Não passa. Tá vendo? Não passa. E aí, o que você vai ter que fazer? O que você vai ter que fazer é, entendendo que a força de ruptura ela foi determinada baseada no NS, e o NS ele é determinado baseado na tabela 14.3, ok? Isso não muda de meia para 5/8, isso é bem importante a gente frisar, tá? Então, esse cálculo é o mesmo, tanto para o passo igual a meia, tanto para o passo igual a 5/8. E aí é o seguinte, a corrente de meia, ela não suportou por quê? Porque ela tem uma carga de ruptura. Se for simplex, se for simplex, 15.000 duplex 25. Então, nenhuma nem outra vai dar certo. Então, o que eu vou fazer, então? Eu tenho que pegar uma situação melhor, né? Eu tenho que pegar uma situação melhor e recalcular o meu projeto. Tá? Então, como que eu faço isso? Olha aqui. Carga de 15.000 para simplex. Eu tenho 15.000. E para duplex, eu tenho 20.000. Nenhuma é suficiente. Então, o passo não é. Vou pegar o passo que é imediatamente maior que o de 5/8. Beleza? Eu sei que a carga dele, a princípio, é 40.000 na duplex. Então, bate. Só que tem que recalcular o projeto. Não tem jeito. Então, eu vou pegar, de acordo com o passo igual a 5/8, eu vou fazer um redimensionamento. Eu vou recalcular, tá? Porque pode mudar alguns fatores, vai mudar, direito vai mudar. Qual é a nova velocidade periférica? Já mudou aqui. A velocidade periférica é igual a Z1 vezes passo vezes N1 sobre 60 vezes 1.000. O passo que era 12,7, ele passa a ser agora 5/8 de polegada, que é igual a 15,875.
vezes o N1, que é 1160, dividido por 60, vezes 1000. Então, essa velocidade periférica já aumentou para 7,05 metros por segundo. Se a velocidade periférica aumentou, então a força tangencial, que é igual à potência dividida pela velocidade periférica, vai ser até bom que vai diminuir um pouco, né? Que vai ser 15.000 dividido por 7,5, e isso vai dar igual a 2.100. Opa, voltou. Tinha dado uma caída na conexão. Então, eu vou calcular agora a nova força de ruptura. O que eu estava fazendo até agora? Eu achei o passo, eu considerei o passo de meia polegada, fiz todos os cálculos, não bateu. Não bateu por quê? Porque a força de ruptura dela, até você pegar essa duplex, era menor, era maior do que a força máxima. Não pode ser assim. Então eu vou recalculei tudo. Achei uma nova força, uma nova velocidade periférica, um novo passo. Achei uma nova força com uma nova velocidade periférica. E agora eu vou calcular. 2.128 newtons vezes o fator de segurança é o mesmo, 11,7, vezes o K, que é igual a 1. Só é o mesmo. Por que só é o mesmo? Porque na tabela que nós temos, você tem que os passos de meia e 5 oitavos, eles dividem a mesma linha. Se fosse de 5 oitavos para 3 quartos, você teria que recalcular o NS também. Iria de 11,7 para 14. Ainda não foi o nosso caso. Então, essa força de ruptura, ela está dando igual a força de ruptura, está dando igual a aproximadamente 25.000 newtons. Tá? Força de ruptura está dando, só conferir aí, 228 vezes 11,7, 28, 897,6 mil. Beleza? De acordo com a tabela que nós temos para transmissão por correntes, olha o que fala a tabela. 5 oitavos, importada, simplex, carga de ruptura 20.000. Não deu. Mas se eu pegar uma importada, 5 oitavos, duplex, 40.000. Então já sei que minha corrente vai ser qual? Minha corrente vai ser a corrente GKW, né, que é o manual duplex, que tem uma força de ruptura igual a 40.000 newtons. Pode colocar também aqui se quiser, né? D50. Beleza? D50. Ok? Essa é a nossa corrente. Fechada a corrente, vamos fazer o quê? Vamos falar sobre a verificação da distância entre centros, que nós tínhamos uma distância estimada. Agora vamos achar uma real, ok? Real. O C é igual a 30 a 50 vezes T, beleza? E o C sobre T é igual a de acordo com essa fórmula aqui, ó. A gente vai calcular esse C sobre T
de acordo com o que nós temos, né, de dado. Quem é o C? O C é 600, foi o que o exercício deu, tá vendo? E o passo é 15,875. Beleza? 615,875. Então, essa razão está dando 37,8, ou seja, está entre 30 e 50 como combinado. Beleza? Primeiro passo já verifiquei. Então, essa relação está dentro do intervalo, ou seja, conclui que ela será mantida. Aí vamos calcular agora o número de elos. Equação grandona, né? A equação do número de elos. A equação do número de elos é uma equação maiorzinha um pouco. Cadê? O número de elos está aqui, ó. Vou pegar essas duas de vez, que as equações estão grandes, elas são interessantes para a gente. Vamos ficar copiando. Então, vou pegar aqui o número de elos. Vou copiar aqui. Nessa outra parte, eu vou deixar a equação aqui da distância de centros. Beleza? Distância de centros. Então, quantos elos a corrente vai ter? Vamos calcular. Essa corrente vai ter Z1, 23, mais 92, sobre 2, mais 2 vezes 600, sobre 15,875, mais 92 menos 23 sobre 2 vezes π ao quadrado vezes 15,875 dividido por 600. Essa bagunça toda está dando aproximadamente 136 elos. Tá? 136 elos. O comprimento da corrente. Até peguei esse dado aqui, mas nem precisa. A fórmula errada eu peguei. O comprimento da corrente é muito fácil. Ele vai ser igual a o número de elos vezes o passo. 136 vezes 15,875 está dando um comprimento de 2.159 milímetros. Ok? 2.159 milímetros. Agora, para fechar a questão, nós temos que falar sobre a carga no eixo árvore, tá? Falar sobre a carga no eixo árvore. Essa carga, ela vai ser, vamos fazer, a carga no eixo árvore é muito importante para a definição da corrente, fechar essa questão do dimensionamento. Bom, o KO, esse fator aqui, agora sim, esse fator de posição, ele é igual a 2, porque está próximo a 45 graus, tá? A carga vai ser FT 2KO QC. Então, a carga é igual carga atuante é igual a FT vezes 2KO vezes Q vezes C. KO é igual a 2, porque está a 45 graus. O Q é igual a 20 Newton por metro. Por quê? Na tabela da corrente que a gente pegou, que é essa corrente aqui, tá vendo? Que é essa corrente aqui, o peso, cadê?
Deixa eu ver, cadê, onde está essa informação? Essa informação está um pouco obscura, porque não tem aqui o peso dela. É uma outra tabela que não está aqui, mas vou fazer um teste aqui. Mas o livro nos trouxe que esse valor, é 20 newton por metro. Depois eu passo ele mais detalhado para vocês. E esse Czinho é o 0,6 metros, que é a distância entre os eixos. Então essa força da árvore vai ser 2.128, tá? 128. Eu copiei a fórmula errada. A fórmula é mais e não vezes, tá vendo? Aqui tá vezes mesmo. Aqui tá vezes. Só que essa fórmula tá errada. Essa fórmula é Newton. Essa fórmula tá errada. Isso aqui era para ser um mais, isso aqui era para ser um mais, tá? Temos que corrigir essa fórmula depois. Isso aqui era para ser um mais. Isso aqui era para ser um mais. Por quê? Esse KO. Não, desculpa. Só aqui que era para ser um mais, tá? Tem um errozinho nessa fórmula, depois eu vou corrigir para vocês o material. Então, se não tiver um mais, não bate as unidades. Beleza? Então aqui é o mais. FT mais. Porque olha aqui, vai ser 128 newtons mais 2 vezes 2 vezes 20 newton por metro vezes 0,6 metros. Ou seja, newton em newton. Se é vezes, vai ficar newton quadrado. Não tem lógica. É mais, tá? Então, uma correçãozinha na apostila nesse livro, que é cheio de erro, infelizmente. E aí tá dando 276 newtons. Beleza? 276 newtons. Essa é a carga no eixo árvore, tá? E agora, vamos definir o diâmetro primitivo. É igual ao passo dividido por seno de 180 sobre Z. 1. Né? Isso aqui vai ser igual a 15,875 sobre seno de 180 dividido por 23, que é igual a 116,58 milímetros. Isso aqui para o eixo 1, ok? Isso aqui para o eixo 1, beleza? Só uma coisinha para confirmar aqui. Isso aqui, galera, tem um errozinho na escrita. Só vocês entenderem bem, isso aqui funciona assim, tá, gente? Para ficar bem claro, é 180 dividido por 23. Tá? Você vai fazer a conta primeiro para depois fazer o seno. Porque esse ângulo aqui é pegar toda a circunferência e dividir por 2 vezes o número de dentes. Tá? Senão não tem lógica. Ok? Então, esse D, diâmetro interno, é isso. Já o diâmetro externo, ele vai ser igual, o DK1 é igual ao D1 mais 0,83 vezes o diâmetro do rolo. 0,83 vezes o diâmetro do rolo. Esse DK1 vai ser quanto? Vai ser igual a 116,58 mais. Por que 0,83? Porque aqui na tabela fala que se... Cadê?
O material fala que se for entre... Tem um lugar que a gente leu isso. Aqui, ó. Deixa eu ver, não. Eu não tô achando aqui agora. Eu tinha visto isso já, mas agora não está aparecendo, não estou achando aqui no material. Mas fala, de acordo com o número de dentes, qual é o fator que você vai utilizar. Deixa eu ver se está nas tabelas. Também não está na tabela não, mas tem de acordo com o número de dentes, se for entre tanto e tanto, qual é o fator que você vai utilizar para a sua conta, né? Essa parte suprimido, material, não era para ter suprimido não. É uma parte importante que eu não estou localizando agora. Mas tem essa questãozinha, depois eu abro para vocês melhor, que de acordo com o número de dentes, aqui ó, tá vendo? Como o número de dentes é 23, está entre 12 e 25, então eu vou usar essa fórmula aqui, tá bom? E aí nós temos... E qual é o diâmetro do rolo? O diâmetro do rolo você vai pegar na tabela da corrente que você pegou. Eu peguei uma duplex, segunda linha aqui, ó. O diâmetro do rolo, 0,400, tá vendo? O diâmetro do rolo, 0,400 polegadas. Então, vai ser 0,83 vezes 0,4 vezes 25,4, que é polegada, joga por milímetro, né? E esse diâmetro do K1, que é o diâmetro do externo, né? Do pinhão, que está ligado ao motor, ele está dando igual a 125 milímetros aproximadamente. Ok? 125 milímetros. Beleza? Daqui em diante, é só você dar continuidade, porque a nossa engrenagem está definida. Então, você vai ter que achar os outros parâmetros dimensionais da nossa corrente definida. Então, daqui em diante, é só você achar os outros parâmetros dimensionais que envolvem a engrenagem, que envolvem a corrente, que a gente pode estar revendo na quinta-feira, presencialmente, que vai ser até melhor. E, em relação ao lubrificante, que é o que ele pede, né? Aí também você vai ter que olhar de acordo com como a divulgação é manual, aí você vai ter que ir de acordo com a pressão na articulação da corrente, que nós vamos achar essa pressão também, e com a velocidade da corrente. Aí por tabela a gente vai achar qual é também a questão do lubrificante. Mas na aula que vem a gente continua essa questão, já são 8h30 agora. Na aula que vem a gente continua essa questão, a gente até pode voltar lá do começo, com mais calma, para a gente ver como que é o passo a passo de um dimensionamento por correntes. Ok? Hoje é isso. Na aula de quinta-feira a gente dá continuidade a essa questão de correntes e faz proposição de lista de exercícios para vocês. Eu sei que ficou um pouco confuso